pé, você quer um compromisso com Ele. Uma vida fraca. Você quer dar um basta. Você que quer sair dessa noite daqui valente. Você que quer pisar na rua que você mora e você quer ver Deus te usar para traficante, para drogado, para castigoceiro. Você quer ver Deus mudar o quadro no seu trabalho. Você que é corajoso para fazer um voto hoje diante do Senhor. Que hoje você não dorme mais sem orar. Olha aí. Que você não aceita mais ninguém na sua porta ficar falando coisas que não agradam a Deus. Não tenha medo de perder a amizade não, mas você vai ser admirado depois. Eu vim aqui para dizer que a diaconisa fez uma coisa. Tome vergonha, mas vamos orar pela vida dela. Olha aí. Se atreva a ser crente nessa noite, aleluia. Se atreva a glorificar a Deus nessa noite, não somente na sua boca, mas em cada passo que você der na sua casa, você tem que glorificar a Ele. Se atreva, irmão. O pastor disse que aqui é um lugar sitiado, mas eu estou vendo um monte de Neemias aqui para reconstruir tudo isso. Se vocês tivessem um pastor covarde, eu daria direito de vocês serem covardes. Mas eu já vi que ele não é. Para abrir a igreja aqui e estar até hoje aqui é porque tem garra para permanecer na presença de Deus. Amém? Então a partir de hoje você vai tomar uma decisão. Olhe para o seu irmão. Se atreva a olhar primeiro comigo, mas a partir de agora vai dizer assim: crente. Diga crente. Se ofenda não. Mas a partir de hoje, toma vergonha. Vai orar. Vai orar. Só que vai orar de glória a Deus nessa noite. Você chegar em casa, você vai se olhar no espelho. Para quem crê, quem não crê, não faz. E você vai olhar assim no espelho e vai dizer assim: olha, a partir de hoje, o crente relaxado. Acabou você. Glória a Deus! Você vai olhar no rosto suave, vai chegar na pia, vai lavar o rosto, vai enxugar o rosto e dizer assim: hoje vai ser diferente, porque a palavra de Deus me lavou, eu serei uma nova criatura na presença do Senhor. Só me dá não, irmão, com essa palavra não, porque é o que você precisa. Você precisa vir para a igreja e dizer: pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo. Isso virou milagre dentro da igreja. Quando o levita louvava, a igreja entrava num manto tão grande que a glória de Deus produzia fumaça dentro da igreja. Hoje de um levita louva a Deus, e o povo fica assim, ó, curiando no céu. Espectador. Você vê, olha, recebeu um dom de Deus, porque estava de olho fechado ali, não estava nem preocupado se você estava olhando ou não. Então não se preocupe, vá adorar ao nome de Jesus. Gente, hoje tem vergonha de chorar. Olha aí, de dobrar o joelho ali e ficar assim: Deus, eu sou um pecador. Deus me liberta. Porque o que é que o pastor vai dizer? Não se compra mais lenço. Ninguém quer saber mais de orar. Ninguém quer saber mais de chorar. Eu sou da época, irmão, que você entrava na igreja, parecia que não tinha ninguém dentro da igreja, porque estava todo mundo com a cabeça dobrada no banco chorando. Alguns estavam falando em língua estranha e outros estavam dizendo: eu também quero, Jesus, eu também quero. Aí hoje o povo vem para a igreja, aí o pastor dá uma rajada de mistério na igreja: olha, Deus vai vir uma revelação para mim. Deus não quer fazer revelação através de ninguém, Ele quer falar pessoalmente com você. Hoje se espera tanto do homem e se recebe tão pouco de nós que não temos nada se Deus não nos dê. Então que essa noite você desperte, saia da cova, sai da caverna. Pastor, eu sou louco convencido.
que aprenda quando é novo a comer mocotó e ser crente de verdade. Ah, pastor, eu não posso pregar isso na minha igreja, porque a minha igreja não vai começar a tomar jeito, aprende logo a pregar de novo, porque você vai produzir fruto de verdadeiro arrependimento. Ovelha chegou no ministério e disse: pastor, o senhor é muito duro. Eu disse assim: tem gente liberta aqui do cigarro? Tem. Tem gente liberta aqui da mentira? Tem. A palavra de Deus não é dura, a palavra de Deus, ela quebra o pecado. Ela coloca temor na alma do homem. Tinha gente aqui que quando era nova convertida, tinha medo até de olhar para a saia da irmã com medo de pegar. E hoje em dia já olha, eu só estou olhando para ver se é bonita. Se converta, meu irmão. Olha aí. Não podemos perder, pastor, o princípio do que a gente acredita. Não podemos deixar de ser santos para ser meio santo. Quem recebe essa palavra? Rapaz, a palavra hoje foi cajado. Não foi cajado não, meu irmão, foi vara, porque o cajado está na mão do pastor, mas a vara está na mão dos profetas. Eu estou como profeta aqui nessa noite. Então, seja crente de verdade. Glória a Deus. Aí às vezes a gente pega o microfone, até eu já fiz isso, irmão. Um tempo na minha vida. Oh, sou melhor, meu Deus, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Tudo mentira, irmão. Olha aí. Uma oração de máscara. Uma oração de capa. Uma mentira diante de Deus. Às vezes você chega aqui, você está animado para glória a Deus, aleluia. Mas o seu coração está despedaçado. E você não tem coragem de chorar de dentro. Porque você tem que manter a estética para que ninguém veja a minha live. E às vezes tem até um irmão como inimigo. Olha aí. Tem panela. Eu fulano não vai com a minha cara, não senta nem perto, porque diz que o negócio não dá certo. Olha aí. Tem rixa dentro da igreja. Jesus não se agrada disso. Teve uma vez lá no ministério, chegou para mim: pastor, para mim é só você que falou dentro da igreja, você está errada. Ele vai abrir uma loja, vai ter um dízimo, porra, vai dar seu dízimo lá fora. Jesus só precisa daquilo que é verdadeiro na sua presença. Aí ela chegou: mas esse é o meu perfil, eu só assim falo a verdade. Eu falei: você vai ter que aprender a se libertar, porque a Bíblia diz que com o suave que os irmãos de reunião tinha diferença nessa noite, e dessa vez eu verá um milagre. Essas pessoas, pastor, me vê a pessoa pregando, como tem muito em minha vida. O pastor dela é exaltado, não confunda exaltação com autoridade. Olha aí. Tem gente que pega no microfone, o negócio é diferente. E prega o conceito e as pessoas ficam com raiva. Não fique com raiva dele, não fique com raiva de quem levantou ele na terra como profeta. Então, irmão, a igreja precisa ouvir que o pecado mata. A igreja precisa ouvir que a cobiça de carro, de casa, de emprego, de toda essa palhaçada vai levar ao inferno. Buscar o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. O que a gente tem que entender é que se o sapato dele furar, ele vem para a igreja adorar e glorificar a Deus a si mesmo. Aquele esposo de casa, sem nada, sem comida, com duas filhas, uma na barriga e outra no colo, e ela disse: você vai para onde? Ele diz: eu vou fazer a obra de Deus, e Deus vai cuidar de você e da minha família. E ela dizia que eu era maluco, pastor. Eu disse: eu sou também por Jesus de Nazaré, e saí e fui fazer a obra. Irmão, já vi louco, pirata da cabeça, autoexiste não tinha, que não tinha mais solução, ficava mal na campanha de Deus, de libertação dentro do mar, com amor e fé pela alma. Santo de Israel. Eu sou um ex-prostituto, se envolvia com homem, com mulher, vivia em tanta coisa. Eu sou um milagre, eu acredito no milagre que Jesus faz. Eu vivia na prostituição, o diabo me usava para revelar para 2, 3 mulheres. Mas hoje Jesus me usa para falar para você que o pecado vai te levar para baixo.
uma coisa nessa noite, para eu finalizar a mensagem. Se essa mulher não desse ouvido a Jesus, essa mulher não receberia a salvação. Se você não der ouvido a palavra de Deus hoje, eu não sei se Ele vai ter piedade da sua alma.